Bom dia, quinto ano. A nossa dica online hoje é de história. Isso aí. Vamos iniciar mais um período da nossa história. Olha que durante essas dicas online nós já passamos por vários períodos, né? O último que nós concluímos foi o anterior que fazia menção à República Populista. Lembram-se desse período? Quantos presidentes nós tivemos? E hoje nós vamos dar início ao período da ditadura militar, também chamada de regime militar. Alguns livros vão trazer como ditadura militar, outros como regime militar. Esse foi um período que durou 21 anos. Ele teve início após João Goulart, o último presidente da República Populista, ter sido deposto do cargo pelas Forças Armadas. Isso aí, eles depuseram o presidente, assumiram o poder e esse governo ele durou 21 anos, de 1964 até 1985, que é o nosso próximo período que estudaremos. E durante esse período, é claro que para vocês, alunos do quinto ano, nós vamos tratar de uma forma bem resumida. Mas foi um período de grande censura, de muita repressão. Professora, nunca ouvi falar nessas palavras. Pois é, quando você reprime, quando você censura, seria o mesmo que eu dissesse para você de uma forma bem simples o quanto que o direito de se expressar, de se manifestar, ele foi proibido. Não só proibido, haviam punições, pessoas foram presas, torturadas, isso aí, torturadas, apanhavam. Esse que é o grande, assim, de uma maneira clara para que você possa entender. Alguns foram exilados. O que é ser exilado? É ser levado, preso para fora do seu país, sem ter o direito de voltar. Nós vamos falar hoje sobre o início desse período do regime militar. Nós tivemos nesse período 5 presidentes. E destes 5 nós falaremos hoje sobre 2 generais. Isso aí, os presidentes, essa é uma das características do regime militar, eles não eram escolhidos pelo povo. Eles eram militares da alta patente, escolhidos por eles mesmos. Todos esses 2 são generais. Humberto de Alencar Castelo Branco. Geralmente você vai ouvir falar assim, o presidente Castelo Branco. Quase não se fala o nome completo dele. Ele assumiu o poder em 1964 e ficou no poder até 1967. Um dos fatores que ocorreu no seu governo foi a extinção dos partidos políticos. Ele extinguiu os partidos políticos, criando apenas 2 partidos. A ARENA, que significa Aliança Renovadora Nacional, não está escrito aqui, mas você pode pesquisar aí no seu livro, que era o partido aliado do governo, e tinha os partidos de oposição. Todos que faziam oposição ao governo se mantiveram no MDB, Movimento Democrático Brasileiro, partido de oposição do governo. Após findar o mandato de Castelo Branco, quem assume o poder? Arthur da Costa e Silva. Ele governou de 1967 até 1969. Nesse período, o Brasil ganhou uma nova Constituição, a Constituição de 1967, mais uma Constituição. E essa Constituição, ela determinava cada vez o poder mais centralizado na mão do presidente. Seria como, se eu estivesse explicando de uma forma resumida para você, o presidente podia tomar decisões sem consultar ao Congresso, por exemplo. Além da Constituição, foi um período de muita repressão. Tudo que já acontecia no governo de Castelo Branco só se tornou mais intensificado ainda no governo de Costa e Silva. Foi um período em que a repressão ela se tornou maior ainda. Vocês, pela pouca idade,
convivem com a liberdade de imprensa, né? A mídia, ela divulga os fatos na maneira em que eles acontecem, mas naquela época não era assim. Você pode, inclusive, conversar com os seus avós, pessoas que conviveram naquela época, que possam relatar para vocês como que era. Nós estamos falando de uma época tão distante, né? Estamos falando aí de um período de pouco mais de 50 anos atrás. Então, você tem pessoa do seu convívio que viveu naquela época. Você pode usar essa fonte de pesquisa humana aí para aumentar os seus conhecimentos. Naquela época, não se podia falar mal do governo. Não era como hoje, né? Você pode manifestar a sua opinião política. Não se podia. Nem o cidadão comum, nem os meios de comunicação. Nós falaremos na próxima aula a respeito dos outros presidentes. Uma coisa que eu queria relatar para vocês, para não ficar só esse lado ruim, né, da ditadura militar. O Brasil passou por um período de grande infraestrutura. No governo, por exemplo, do Arthur Costa e Silva, começou a ser construída, porque ela começou em um governo e terminou só em outro, a ponte Rio-Niterói. Já se deram conta da extensão daquela ponte? Certamente você já passou por ela, né? É uma ponte que liga os municípios do Rio a Niterói. Ela possui aproximadamente 13 quilômetros de extensão. E ela tem o nome de um presidente. Isso aí. Vou deixar como título de curiosidade para você. A gente costumeiramente chama ela de Ponte Rio-Niterói, mas ela tem um nome oficial. Pesquisa qual é o nome oficial dessa ponte, para que você possa, até nas próximas atividades, eu já preparei uma próxima atividade com essas pesquisas. Então não vou nem ficar dando todas essas dicas para que você possa pesquisar. Hoje a nossa atividade ela é no livro, na página 82, tem a 80 e a 81 como fonte de pesquisa. A 82, o número 1 está pedindo para você citar 2 características dos primeiros anos do regime militar. Olha, eu acabei de abordar várias, né? Falei com vocês que as eleições, elas deixaram de ser diretas, né? Passaram a ser indiretas. Os partidos políticos foram extintos, houve a repressão. Todos esses são fatores que vão colaborar aí para a sua resposta. O número 2, você vai assinalar a frase incorreta sobre o regime militar. Tem aí as opções. E o 3, você vai ler o trecho de um documento publicado durante o regime militar. Esse texto é um documento do Ato Institucional número 5, também conhecido como AI-5. Esse AI, ato, e o I de institucional. Por que 5? Porque nós tivemos o ato institucional 1, 2, até chegarmos no 5. Esse 5 ele é um dos mais comentados, devido à sua agressividade, como ele era colocado. Então estudem. Hoje, além dessas atividades, vocês têm atividades no caderno de língua portuguesa. Revisem a matéria e nos vemos na nossa próxima dica online. Tenham todos um bom dia.